Olá pessoal, eu sou Joyce Rodrigues, educadora e mentora financeira, e hoje eu vou falar para vocês sobre um método chamado SRC. E esse método, ele é chamado assim porque significa substituir, reduzir e cortar. E o que esse método traz de importante para a nossa vida financeira? Muitas pessoas se encontram nos dias de hoje com dificuldades financeiras por falta de organização financeira ou por falta de algum tipo de conhecimento, de algum estudo nessa área específica, tá? E o método SRC, ele mostra para a gente como se fosse um caminho para que a gente consiga colocar ordem, então, naquilo que está bagunçado. Muitas pessoas estão desorganizadas financeiramente porque elas não olham para os seus números, não olham para os seus gastos, não olham para as coisas que realmente têm importância. E quando você segue o método SRC, ele vai te orientar justamente nisso, tá? Então, você vai fazer o quê? O S de substituir. Você vai olhar todas as suas despesas, depois de listadas, e vai verificar dentro daquelas despesas o que você pode substituir, tá? Então, digamos que você vai ao supermercado e faz uma compra mensalmente lá de determinados produtos. Você pode analisar essa sua compra no próximo mês e verificar se você não pode substituir algum produto por outro que possa te trazer alguma vantagem financeira, tá? Aqui é só um exemplo, mas vocês podem utilizar esse exemplo em outras áreas também, como uma manicure. Você vai numa manicure que cobra X valor. Será que você não consegue encontrar uma outra manicure que você consiga a mesma qualidade por um valor um pouco menor, que você possa substituir? Ou será que você não pode substituir a quantidade de vezes que você vai naquela manicure, tá? E a mesma coisa você vai fazer com as outras partes aqui do método. Então, reduzir. O que você pode reduzir? Será que você pode reduzir as vezes que você sai com o seu carro? Então, se você utiliza muito o carro para ir ao supermercado, será que você não pode deixar o carro de vez em quando na garagem e passar a reduzir ou ir de bicicleta ou mesmo pegar uma condução pública para ir a esse supermercado? E cortar. Você vai olhar o que na sua lista de despesas que você tem ali que você pode cortar, que não vai trazer prejuízo para você, que não vai reduzir a sua qualidade de vida, tá, gente? Porque não adianta você pegar a sua lista e sair cortando um monte de coisas e achando que isso vai trazer qualidade de vida, saúde financeira para vocês, que não vai, tá? Muita gente ainda acredita que precisa cortar a pizza do fim de semana, que precisa cortar o streaming, que precisa cortar um monte de outras coisas, que é isso que vai fazer ela economizar, ter mais dinheiro, quando na verdade isso não tem nada a ver, tá? O que você precisa ter é o olhar atento para aquilo que faz sentido para você. Se faz sentido para você tomar café todo fim de semana ou comer uma pizza todo fim de semana, você não vai olhar para esse tipo de corte. Você vai olhar para outras coisas que estão ali na sua lista que não fazem sentido para você, mas que você não estava atento a isso, tá? E aí sim passar a cortar aquele item da sua lista, tá? E aí, depois que você faz isso, você vai pensar o que você gostaria de ter na sua casa, né? Quando a gente tem uma casa arrumada, a gente começa a pensar que a gente gostaria de ter ou fazer nessa casa, né? A gente queria ter um sofá novo, a gente queria ter uma iluminação nova, a gente queria ter um cantinho mais aconchegante para a gente passar uma tarde, né? E nas finanças não é diferente, tá? Então, o que você vai passar a olhar? Eu arrumei toda a minha vida financeira. E o que eu quero agora? Eu quero viajar mais. Eu quero pagar as minhas dívidas, Joyce. Eu tenho dívidas e eu preciso pagar elas. Eu quero ter sossego na minha vida e as dívidas tiram isso de mim. Eu quero trocar o meu carro.
Então, assim, são essas coisas que vocês vão precisar olhar e aplicar o método SRC para que eles façam sentido para você, tá? Mas e como você tem se preparado para conquistar o que você quer? Você está preparado para viver 100 anos? Essa pode parecer uma pergunta bem estranha, né? São poucas as pessoas que a gente sabe que vivem até os 100 anos, mas se a gente pudesse escolher, a nossa vontade seria viver até os 100 anos, né? Claro que com qualidade de vida, né? Que é muito importante. Só que além da qualidade de vida, não adianta a gente chegar aos 100 anos, mesmo se a gente puder chegar aos 100 anos, sem ter qualidade financeira. Então, essa imagem, ela mostra muito sobre isso, né? Isso aqui é o que as pessoas querem ter quando chegar lá na frente. Todo mundo imagina a sua aposentadoria, todo mundo imagina como vai ser a sua vida quando não precisar mais trabalhar, né? E para aquelas pessoas que gostam, a primeira imagem que vem na cabeça é uma mala na mão e um aeroporto. São os destinos que elas não podiam conhecer, né, ou na juventude, ou porque o dinheiro era menor, ou porque o tempo era menor devido ao trabalho. Então, a qualidade de vida que a gente imagina quando chegar na aposentadoria é justamente essa. Se não for viajando, né, fazendo alguma coisa que a gente goste, seja sentado no sofá da nossa casa assistindo um livro, seja sentado na beira da praia, para quem gosta de curtir uma praia só admirando a paisagem, né? Só que, na verdade, não é isso que acontece. Mas o que acontece, gente? A maioria das pessoas enfrenta um cenário completamente diferente, tá? Encontra um cenário de dificuldade, encontra um cenário em que precisa estar trabalhando, mesmo após a aposentadoria, tá? Então, um longo período da sua vida, tá? Quando as pessoas acreditam que elas vão poder curtir a vida delas, na verdade, elas vão precisar continuar trabalhando porque elas não pensaram nisso lá atrás, quando estavam na juventude. E aí as estatísticas, elas trazem esses números aqui para a gente hoje. A expectativa de vida no Brasil hoje é de 76 anos e em 1960 era de 54 anos. Tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa se preparar mais para viver mais e melhor. E viver mais e melhor não é só cuidar da saúde física, até porque a saúde financeira, ela afeta a nossa saúde física. Se você não tem saúde financeira, dificilmente você terá qualidade de vida. Isso porque, embora o dinheiro ele não seja a coisa mais importante da nossa vida, mas ela influencia em muita coisa que é. É um plano de saúde de qualidade que, ao decorrer do passar dos anos, né, quanto maior a nossa idade, mais caro fica um plano de saúde. Então, é importante isso. Uma alimentação saudável, que também exige que a nossa vida financeira consiga suprir aquela necessidade de uma vida mais saudável. Uma atividade física, então um acompanhamento de um profissional, a gente vai precisar ter saúde financeira. Só que menos de 3% das pessoas aposentadas vivem com seus próprios recursos. Muitas pessoas hoje em dia ainda precisam continuar trabalhando mesmo após a aposentadoria, ou então precisam contar com a ajuda de alguém. Geralmente algum familiar ou então de alguma instituição, seja governamental ou alguma instituição filantrópica que tenha esse fim de auxiliar essa pessoa. Então, por isso que é muito importante, embora pareça chato, embora pareça complicado,
a importância da organização financeira. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre a organização financeira.